Bom dia a todos. Meu nome é Vanessa, eu sou da Associação Médica Espírita de Botucatu. É uma grande alegria estar com vocês aqui na manhã de hoje. Agradeço muito pela oportunidade de reflexão. E é uma conversa, né? Uma reflexão em que nós vamos juntos pensar e sentir sobre as mensagens do Mestre em relação ao desafio que é a gente aplicar no nosso dia a dia e no nosso cotidiano os ensinamentos do Evangelho. Né? Então, a gente sabe que aquele que fala é o que mais precisa ouvir. Né? Então, eu agradeço muito pela oportunidade de reflexão. Assim. Só ver como é que passa aqui os slides nesse coisa aqui, porque eu estou acostumada com o Google Meet e é só apertar o Enter e ele passa os slides. Esse daqui tem algum lugar específico que passa, Thelma, você sabe? Só tem mesmo, depende de como está aberta a sua página. Se eu for lá, acho que... Tem que ir lá. Aí você põe lá no modo que você quer exibir e como você vai... Mudou para vocês? Sim. Mudou? Sim. Tá bom. Acho que agora vai. Então, assim, a gente ter a capacidade de aplicar os ensinamentos do mestre no nosso dia a dia e atuar no processo da nossa automelhoria, né, do processo da gente se esculpir como seres humanos melhores, com mais virtudes, tentar vencer as nossas dificuldades morais, é o grande propósito da doutrina espírita para a humanidade, né? É a construção de seres de bem, né? A construção de seres humanos mais reflexivos sobre as suas próprias atitudes, as suas próprias reações, as dificuldades que se apresentam no dia a dia, e a capacidade da gente tirar as lições do Evangelho do intelecto para o coração. Né? Porque quando a gente internaliza em termos de sentimento as informações, elas são capazes de nos transformar e tornar naturais reações mais equilibradas, né? mais condizentes com o nosso conhecimento em termos de informação do Evangelho, né? Porque a gente sabe que uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente fazer, e esse fazer no sentido de modificar as nossas reações diante das dificuldades da vida, né? E esse é o nosso propósito, a gente se modificar. Né, então, transformar em atitudes, né? Não adianta a gente ter só o conhecimento e não transformar isso em atos, né? Em postura mais digna para a humanidade. Então, a gente vai conversar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, e com base, tendo ele como pano de fundo da nossa discussão, a gente vai refletir sobre o que esse trechinho, né, que fala sobre sede perfeitos, né, o item 3, o homem de bem, ele traz como possibilidade de reflexão. Né? Então, no Evangelho, a gente tem que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei e se não cometeu mal. E esse é o nosso objetivo, né? Nos transformarmos, nos lapidarmos em relação a nos tornarmos isso que o capítulo Sede Perfeitos nos coloca como objetivo. Né? Então, a reforma íntima é um processo de autoanálise contínuo e sincero. E essa honestidade que deveria estar por trás do processo de reforma íntima, ela exige de nós muita coragem.
né? Muita coragem para se deparar com dificuldades morais, com limites em relação até onde eu consigo chegar no meu processo de perdoar, no meu processo de tolerância, e encarar com coragem e com disposição para modificar. Né? Então, nesse processo de autoanálise, o trecho fala: o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Né? Então, a gente sabe que muitas pessoas, né, pregam, né, eu tenho fé, eu creio, né, mas poucos podem dizer com sinceridade: eu estou transformado. Porque, na verdade, a gente sabe que o processo de evolução, ele é contínuo, né? Ele não tem fim. Então, o nosso objetivo é ir transformando pequenos defeitos, né, ao longo aí da nossa encarnação, e sabemos que vamos necessitar de muitas, até transformar vários, né? E provavelmente demoraria aí muitos séculos até atingirmos a categoria de espírito de luz, né? Mas a nossa, digamos assim, a gente sabe que é o nosso destino, né, por sermos filhos de Deus. Então, levando isso em consideração, a gente sabe que nessa autoanálise e ao identificar em nós dificuldades morais que necessitam de transformação, quando a gente percebe, né, raiva, ira, desejo de vingança, orgulho, egoísmo, cada imperfeição, ela acaba trazendo sofrimento para nós e para as pessoas que convivem conosco. Isso a gente vê como lei de ação e reação mesmo, né? Então, a gente vibra essa energia e essa energia volta para nós, né? Em termos de sofrimento, em termos de desafios aí do cotidiano. Né? Então, para cada imperfeição do espírito, há um sofrimento que lhe é consequência. Né? E isso traz mais ou menos como um processo educativo da alma mesmo, né? Para a gente saber que a energia, ela vai, mas ela volta também. E isso está no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Por outro lado, cada virtude, ela tem uma função objetiva na conquista da felicidade, né? Na medida em que nós conseguimos conquistá-las, a gente vai criando leveza ao nosso redor, né? A gente vai aumentando a tolerância em relação à convivência com as pessoas que nos cercam, né? Interpretando cada dificuldade com mais leveza e com a consciência de eternidade, né? De que nós temos aí a eternidade para nos auto-melhorarmos e, consequentemente, as pessoas que convivem conosco, cada um está num estágio diferente de evolução. E, às vezes, eles oferecem só aquilo que eles conseguem dar, né? E, às vezes, é pouquinho mesmo. Mas, na medida em que a gente consegue informações e estuda o Evangelho, a gente vai perceber cada vez mais a responsabilidade do livre-arbítrio. E vamos enxergar com mais clareza quando estivermos diante de caminhos que vão levar para consequências diferentes, né? Então, eu vou ter a possibilidade de escolher uma postura mais ligada aos instintos primitivos que carregamos conosco, em relação a respostas automáticas de raiva, de ira, e que são atávicos, né? E que são respostas que a gente já deu aí ao longo de muitas encarnações. E que, se não tomarmos cuidado, elas saem naturalmente. E a gente só repete as mesmas atitudes que geram dor nas pessoas que convivem conosco, né? Só que Deus permite que isso aconteça porque há respeito absoluto pelo livre-arbítrio,
né? E na medida em que a gente vai percebendo que essas reações, elas vão trazendo dor para nós mesmos e dor para as pessoas que convivem conosco, a gente vai tendo a oportunidade de refletir e de se modificar em relação a essas atitudes, né? As reações automáticas, elas não geram muito gasto de energia, digamos assim, porque a gente está acostumado a repetir, né? Ah, alguém falou alguma coisa que eu não gostei, eu vou revidar, eu vou dar o troco, como dizem, né? Só que isso traz consequências, isso traz dores, né? Enquanto que uma atitude mais condizente com o conhecimento que a gente tem do Evangelho, ele vai necessitar de mais esforço da nossa parte, de tentar combater as reações instintivas baseadas na raiva que a gente tenderia a repetir, e que a gente aprendeu a repetir aí ao longo dos séculos. Né, e que não gera um gasto energético, digamos assim, a gente só está repetindo e está num círculo vicioso de reações instintivas mais voltadas para o nosso aspecto animalesco mesmo. Então, a gente vai entrar nesse ciclo de dor, e só vai sair dele quando a gente aprender a sobrepor o sentimento sobre o instinto, né? E isso gera e para isso acontecer, a gente vai precisar percorrer o caminho da passagem dos ensinamentos do Evangelho do intelecto para o coração. Então, a gente vai se ver diante da escolha de duas atitudes. Ou a gente vai continuar produzindo pensamentos negativos, né, de tristeza, inquietação e abandono dos ideais superiores, ou a gente vai se esforçar para aumentar o nosso padrão vibratório e meditar nos ensinamentos do Evangelho para aplicação deles no nosso dia a dia. Quando a gente escolhe a primeira opção, né, quando a gente cultiva a raiva, o desespero, a crueldade e a impaciência, a gente sabe que isso tem reflexo no nosso corpo físico, né? Então, o que acontece com o nosso organismo? O descontrole, né, gera raiva, a raiva, ela acaba levando a liberação de substâncias no organismo que geram mensagem para a depressão do sistema imune. E o processo de depressão do sistema imune favorece o aparecimento de infecções e o aparecimento de células que se multiplicam sem controle, né, e que acabam gerando câncer. Então, isso pode ter origem nessa vida, ou pode ter origem em vidas anteriores, em que a gente está sentindo só as consequências de atos que a gente não se lembra. Mas, como diria o mestre, assim, né, há injustiça, mas não há injustiçados, né? Então, o que a gente passa no organismo físico sempre tem uma causa por trás, né, uma causa espiritual também, seja de suscetibilidade em termos de abertura para sentimentos de raiva que deprimem o sistema imune, né, ou não. E quando a gente cultiva o evangelho no nosso coração, né, a gente cria amparo para os outros que convivem conosco, né, que têm aí o prazer de conviver com pessoas mais equilibradas, e cria amparo a nós mesmos, né? Então, os princípios de Jesus, desterrando de nós a animalidade e o orgulho, a vaidade e a cobiça, a crueldade e a avareza, e nos exortando à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando aplicados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, e, consequentemente, na nossa vida exterior também. Né? Esse trechinho está em Evolução em Dois Mundos. E Jesus deixa muito claro, né, que essas dificuldades morais, elas têm princípio, principalmente nos dois pilares das nossas dificuldades, que é o egoísmo e o orgulho, que ele coloca que são a negação da caridade, da verdadeira caridade, que é a caridade moral. Então, o homem de bem, além disso, o homem de bem, em relação às posses materiais, né, ele não se envaidece de sua riqueza, nem de suas conquistas pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe retirado, né?
o Chico reforça essa mensagem quando ele fala que o problema do homem é seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-nos desenvolver o senso de eternidade em relação ao que é transitório e o que é eterno, né? As conquistas morais, as nossas conquistas na categoria do sentimento, elas ninguém rouba, né? São o verdadeiro patrimônio que a gente vai levar para o mundo espiritual. Então, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente tem a pergunta, né, quais são as verdadeiras propriedades? Então, somente possuímos aquilo que levamos deste mundo, sentimentos, a caridade que fizermos, nossas amizades, ou, em resumo, todo o amor que cultivarmos. A verdadeira propriedade é a soma dos conhecimentos e qualidades morais armazenadas em cada um de nós. Então, quando no processo de reforma íntima nós estamos avaliando e refletindo sobre o nosso excessivo apego à matéria, às posses materiais, o Evangelho nos traz essa lição, né, de que devemos sim cuidar, né, e valorizar no sentido daquilo que nos proporciona estarmos bem aqui no plano terreno, mas não hipervalorizar, né? Sabendo dar o valor real para aquilo que realmente importa mais. E o mestre, através dos ensinamentos do Evangelho, ele é a nossa sustentação, né? O grande educador de almas, que vai aí aos pouquinhos, sabendo, né, e nos conhecendo nas nossas dificuldades e no nosso processo de caminhar, né, que se assemelha a formiguinhas, vamos conquistando aos pouquinhos essas transformações que tanto necessitamos. Para isso, quando a gente se dispõe realmente a realizar a reforma íntima, nós iniciamos uma corrida que não é rápida, ela é uma maratona, né? Ela é muito longa. Ela vai abarcar aí toda a nossa vida e provavelmente muitas e muitas encarnações em relação à reflexão sobre que resposta que eu vou dar para as dificuldades que vão me assolar ao longo da existência, né? Então, todos nós vamos passar por dificuldades na vida, todos nós, fatalmente, vamos sofrer dores, vamos, entre aspas, perder pessoas que amamos, podemos sofrer desilusões amorosas, né? Mas a diferença é como vamos reagir a esses processos educativos da alma. Que resposta moral que eu vou dar para quando a dor me assolar? Né? Eu vou ser condizente com o conhecimento que eu tenho, né? Ou eu vou permitir que respostas instintivas se manifestem e aumentar o nível de dor próprio e das pessoas que me cercam? É uma escolha, e a gente tem que tornar essa escolha cada vez mais consciente ao longo aí da nossa vida. Mas isso vai exigir muito tempo e muito esforço, né? Dói. Dói porque a gente tem que ter coragem para observar a nossa pequenez, né? A nossa dificuldade de transformar em prática diária um conhecimento que para muitas pessoas talvez fique só no plano teórico, no plano de informação, não saia da mente, né? A gente tem que transformar isso em um processo do sentimento, trazer da mente para o coração, porque daí a gente consegue aplicar do dia a dia com naturalidade. Porque a vida nos traz coisas muito boas, né? Ela está sempre nos trazendo oportunidades de auto-melhoria. A misericórdia de Deus é tão grande que nem sempre quando a gente planta limão, a gente colhe limão, né? Porque há uma atenuação pela misericórdia divina. Então, a gente recebe muito do universo, né? Então,
A gente até tem um trechinho que coloca que o pensamento errado seria assim: eu preciso desenvolver virtudes para oferecer ao mundo, como se eu fosse muito bom. E, na verdade, o pensamento certo seria as virtudes que eu preciso desenvolver para, enfim, até que, enfim, entrar no jogo da reciprocidade, né? Que é a questão de eu reconhecer a quantidade infinitas de oportunidades, a quantidade infinita de oportunidades que o universo me oferece e que está aguardando eu entrar nesse jogo de reciprocidade para devolver ao bem, né? Para reconhecer tudo bem que eu recebo e finalmente devolver ao mundo um pouquinho do muito que eu recebo sempre. Né? Então, quando a gente chega nesse patamar de reconhecimento, a gente entra nesse ciclo de virtudes, né? Que é o ciclo de eu poder devolver tudo aquilo que eu recebi. Porque a lógica da vida é de doação. É por essa razão que a árvore que merece os melhores cuidados do agricultor é a frutífera, porque ela entrou na dinâmica da reciprocidade. Né? Então, ela está oferecendo, né, aquilo que, digamos assim, ela recebeu de graça. Né? E a gente recebe muitas e muitas oportunidades do universo gratuitas. Logo, o que o mestre ensina da caridade é o amor em ação, né? A lógica do amor, a felicidade não é o que temos, mas sim o que dividimos. Então, as nossas virtudes que batalhamos tanto para conquistar, elas são filhas do amor, né? Quando o amor ele se manifesta, a gente vai estar conquistando essas virtudes de maneira natural. E a terapia espírita nos ensina isso, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? É benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa a gente sabe que é a mais difícil, a caridade mais difícil, né? Que é a caridade moral. No trechinho que a gente está estudando, o homem de bem, em relação a isso, é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, quando a gente reflete e está nessa trajetória sem fim do processo de reforma íntima, a nossa consciência sobre sobre a nossa própria pequenez, ela se torna tão evidente para nós mesmos que a gente tem mais dificuldade de julgar, né? Porque a gente sabe que nós mesmos já estivemos no lugar do outro, né? Se não nessa vida, em outras. Então, a gente tem mais dificuldade de acusar, né? E o nosso nível de compaixão aumenta. O mestre nos conforta, né? Porque na medida em que a gente vai percebendo as nossas dificuldades morais, a gente poderia cair na cilada, né, de nos envergonharmos, de nos culparmos, né? E o mestre coloca que, na medida que a gente aumenta a nossa amorosidade, o amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? Então, nem sempre o retorno vem através da dor, ele pode vir através do amor mesmo. E esse é o objetivo, né? Através do trabalho do bem, a gente neutralizar muito da dor que a gente já provocou nos outros. E o processo da reforma íntima, despertar virtudes, é um convite para a nossa autonomia espiritual, né? Então, na medida em que a gente crescer nesse processo de consciência interna, a gente, entre aspas, a gente vai dar menos trabalho para os nossos mentores, né? E a gente vai ter mais autonomia espiritual, em termos de retaguarda moral, que vão balizar aí as nossas atitudes para respostas mais adequadas perante os desafios da vida. E essa é a lógica do projeto do Espiritismo para o mundo, né? A formação de seres humanos de bem, responsáveis e que compreendem a reciprocidade da vida.
a terapia espírita, né, é como se fosse uma terapia complementar em termos de saúde, né, porque ela investe no processo educativo da alma, né, com base nos ensinamentos do mestre, amor ao próximo, simplicidade, humildade, fraternidade sem limites, perdão incondicional, né? Tudo isso nos traz uma retaguarda que aumenta as nossas defesas imunes contra os desequilíbrios do espírito e, consequentemente, do corpo físico. Ou seja, também é um investimento em termos de saúde orgânica, em termos de saúde física. E, mais uma vez, reforçando aquilo que eu falei, né, que é o nosso desafio, trazer o conhecimento que a gente tem do Evangelho da mente para o coração. Né? Então, a gente vai ativando genes, digamos assim, angelicais no nosso DNA, né? Na medida em que a gente internaliza esse conhecimento do mestre, a gente vai ativando a compaixão, a benevolência, a capacidade de perdoar, e tudo isso vai adequando a nossa caminhada para reações mais condizentes com o nível de conhecimento moral que a gente tem. Então, a gente vai tornando prática, né? E esse é o processo da reforma íntima, tirar do conhecimento exclusivamente teórico para uma aplicabilidade prática, em termos de tornarmos as nossas reações mais fraternas e, digamos assim, facilitarmos a convivência com as pessoas que nos cercam. Eu acho que todos aqui conhecem o trechinho do capítulo 17, né, o trecho lindo, que é a descrição que nesse capítulo se faz do homem de bem, né, e aqui a gente pode refletir sobre alguns pedacinhos dele, e ele é bem extenso, então ele classifica tudo aquilo que a gente deveria objetivar para nos tornarmos esse homem de bem, sabendo aí que é uma maratona de esforço próprio para transformarmos essas nossas dificuldades morais. E ele fala, né, que, além disso, respeita nos outros todas as convicções sinceras, não sente raiva dos que não pensam como ele, encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que do seu. É indulgente para as fraquezas alheias, não se compraz em tornar evidente os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se há necessidade de obrigar isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Né? Então, tem praticamente uma cartilha de posturas que a gente deveria se esforçar para tentar atingir aí ao longo da nossa trajetória evolutiva. E ele fala que essa não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. A gente, quando olha para trás, né, e tem coragem de analisar os nossos próprios atos e muitas das nossas reações com base nas coisas que nos atingiram, nas dificuldades, que nem eu falei, a gente pode até eventualmente sentir vergonha, sentir culpa, né, e falar, putz, desculpa, falar assim, nossa, quanto tempo eu perdi, né, no sentido de ainda ter respostas não condizentes com o conhecimento moral que a gente tem, né, só que daí o Chico chega e nos abraça, né, o Chico fala, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, em relação à noção de eternidade mesmo, né? Que a gente pode, a partir de hoje, iniciar nessa maratona aí de reforma íntima, sabendo que não terá fim, mas que será muito... ela será muito benéfica para nós, né? Ela vale muito a pena percorrer essa maratona. A gente sente na prática, né? Os efeitos do nosso processo evolutivo em nós mesmos, trazendo menos dor e menos dificuldade de convivência para as pessoas que nos cercam, trazendo mais leveza no nosso dia a dia, e isso
isso vale muito a pena. Então, era isso que eu trouxe para a gente refletir na manhã de hoje. Deixar aberto aí para quem quiser fazer algum comentário.